Mateus capítulo 9, versículos de 1 a 8, nos diz assim: E entrando no barco, passou para outra margem, e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoado estão os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: Perdoado te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Ora, meus queridos amigos e irmãos ouvintes do Evangelho de Cristo, esse texto é um dos textos mais conhecidos, que trata então do paralítico de Cafarnaum. Jesus, aqui a palavra nos diz, logo no versículo 1, entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. Jesus ele voltava a Cafarnaum, que passou a ser a cidade que Jesus vivia após ter sido rejeitado em Nazaré. Depois que os gadarenos assim o repeliram, ou seja, não aceitaram a Jesus, rejeitaram o Mestre. Era uma grande cidade, centro comercial e de grande importância política na Galiléia. A Bíblia revela a presença na cidade tanto de um centurião quanto de um cobrador de impostos. Conforme Mateus no capítulo 8 e no versículo 5, quando relata sobre Jesus, quando ele estava chegando em Cafarnaum, junto dele um centurião que rogava, dizendo: Senhor, o meu criado já em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse: Eu irei e lhe darei saúde. Nós vemos aqui o milagre do Senhor Jesus. E também em Mateus, no capítulo 9, no versículo 9, Jesus ele se encontra com o publicano chamado Mateus. Nós aqui vemos que Jesus ele teve esses encontros especiais em sua ida a Cafarnaum. A Bíblia ela nos dá uma clareza importante em relação a este assunto que nós vamos tratar nesta tarde, o Evangelho de Cristo Jesus. Alguns homens lhe trouxeram um paralítico em uma catre, seja do grego, uma cama, facilmente transportável. Então Jesus percebeu que a maior necessidade daquele homem era a sua má consciência e seus pecados. Provavelmente sua vida no passado havia provocado ou agravado a enfermidade que estava naquele momento padecendo. O texto dá a entender que, primeiramente, a fé exercida não era do próprio enfermo, mas daqueles que o transportavam.
Talvez aquele homem paralítico, por estar naquela situação degradante, não quis se expressar assim totalmente dentro do teu ser a Cristo, mas aqueles homens que eram amigos daquele paralítico assim o fizeram, demonstrando um ato de amor e um ato de fé diante de Cristo Jesus. E a maneira foi tão especial que em outras passagens bíblicas, como em Marcos no capítulo 2, versículo 3 ao 12, e Lucas capítulo 5 e versículo 18 ao 36, vai nos mostrar que aqueles homens, devido à multidão que era muito grande, Jesus estava dentro de casa, e aqueles homens subiram até o terraço, até o telhado, abriram uma brecha e assim puseram um homem diante de Jesus. Era um ato de fé, um ato de amor que eles precisavam para que alcançassem o milagre. Ora, meus amados e queridos amigos e irmãos ouvintes da palavra, nós podemos entender que a atitude daqueles homens, quando colocaram aquele paralítico no telhado daquela casa, as casas tinham um telhado plano, o qual se alcançava por uma escada externa e era usado como espaço adicional. A persistência e determinação dos amigos dos paralíticos demonstram sua fé. Isso é uma atitude de fé para alcançar o milagre de Jesus. Então nós podemos entender aqui uma missão especial de Jesus. Que missão especial era essa? Essa missão especial de Cristo Jesus nos traz dois conceitos importantes em relação a esses milagres, a esses feitos de Jesus. O primeiro conceito importante: Jesus curava e cura todo tipo de doença. Ora, meus queridos, existe não só a doença física, a doença que maltrata o corpo físico. Há também doenças espirituais. E a pior das doenças espirituais é uma chamada pecado. O pecado é o câncer da nossa alma. O pecado, ele foi gerado depois da criação do homem, ele foi gerado lá no Jardim do Éden. Mas nós podemos entender que foi através da serpente, como conhecemos a história, através de Satanás, que surgiu esse pecado, que se alastrou na humanidade e permanece até hoje. Pecado esse degradante que traz a separação do homem com Deus, que não só gera a morte física, quanto também a morte espiritual. E a solução, o remédio para esse problema é nos entregarmos ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador das nossas vidas, porque Ele pode absorver, Ele pode curar este pecado e dar uma nova vida para você. Vida com abundância, não vida de abundância material,
mas uma vida de abundância nas regiões celestiais. A herança que Cristo Jesus tem para a nossa vida, a vida eterna. Nós podemos entender também as doenças, o ministério de Jesus, também em relação